Então, professor, eu tenho 28 anos, eu sou nascida e criada na cidade de Amparo, que é na região de Campinas, no interior de São Paulo. Eu sou técnica em administração e aí a minha graduação é engenharia têxtil. Muitas pessoas não sabem que graduação que é essa, que existe uma engenharia têxtil. Então, eu me formei na Universidade Tecnológica Federal do Paraná em 2018 como engenheira têxtil. Né? Então, só para explicar um pouquinho, engenharia têxtil, o que que é? Eu costumo falar assim, que é um misto da engenharia de produção com a engenharia química, voltada para os processos têxteis. E em 2018 eu me formei, eu fiz estágio em uma multinacional israelense por um ano, então foi bem bacana, foi um estágio bem interessante. Depois eu trabalhei por 9 meses numa outra multinacional coreana, que foi lá em Santa Catarina. E aí eu tive um problema particular, eu precisei retornar para o estado de São Paulo. E aí, desde 2020, eu trabalho na empresa Teca, que faz cama, mesa e banho, é uma empresa nacional, que fica aqui na cidade de Artur Nogueira. E lá eu tô desde 2020, então 2 anos, eu sou analista, né? Só que eu fico na supervisão desde 2020, todas as vezes que os supervisores eles saem de férias, não fica mais na empresa, então eu fico nessa parte também. O que eu faço lá na Teca hoje? Eu fico dentro do laboratório, então eu desenvolvo cor, então é bem bacana, é bem processos químicos mesmo. E dentro do setor de beneficiamento, né? O beneficiamento é o processo que faz, deixa o tecido com cor e com estampa. Então eu trabalho nesse setor, dentro da indústria têxtil. É assim, ó, é muito legal, eu adoro. Todo aluno que vem e fala com a gente, é uma novidade, é uma coisa que eu nunca vi, é uma coisa que eu não descobri. Engenharia têxtil, eu não sabia de fato. Nas duas Então, primeiras empresas que você trabalhou, era com isso também? sim, sim, só que ela era química, empresa química, né? Aham. Então, dentro da engenharia têxtil, a gente tem os processos químicos também. Então, na primeira empresa que eu fiz estágio, ela fazia fio de poliamida, que é basicamente todo o processo químico, né? E na segunda empresa que eu trabalhei, fazia fio de elastano, que é praticamente uma empresa química, ela é considerada química, que fornece para a indústria têxtil. Entendi. Né? E hoje eu trabalho diretamente assim, ó, a empresa ela compra o fio, faz o tecido, beneficia o tecido, que é da cor, da estampa, e confecciona e vende para o cliente final. Entendi. Esses Né? insumos que você falou que ela compra o fio, é brasileiro, é nacional também ou é importado? Você sabe? É nacional. É nacional porque o fio é algodão, né? Aham. Então, algodão basicamente é nacional. Então, tem bastantes indústrias aqui no Brasil que fornecem o fio do algodão, né? Tanto é porque o Brasil é um dos maiores produtores de algodão mundial. Entendi. Quando você vai fazer, você falou que trabalha na cor, né? E aí tem cliente Isso, trabalho. específico que pede uma cor específica, por exemplo? Tem. Então a gente tem lá na empresa, a gente tem os pedidos específicos, né? Então, no caso, seria a produção puxada. Então Aham, o cliente vai lá e escolhe uma determinada cor. aham. Se tem no portfólio, eu faço no laboratório, vejo se vai na produção, vai sair de forma correta. E se não tem, eu desenvolvo ela. Então é um processo basicamente pura química dentro do laboratório, Vo- vo- né? Então é bem desafiador quando vai desenvolver uma cor, porque às vezes é por tentativa e erro. Muitas das vezes é por tentativa e erro. Mas é bem interessante, é muita química. Vocês dão nome para as cores? Sim, na verdade a gente dá um número. Cada cor Ah, é o ela tem um número. número, né? É É um número. porque. Então, por exemplo, Pode falar, pode falar. azul é número um. Vermelho e rosa, número 2. E aí a gente tem várias, 4 dígitos de cores. Então é uma paleta muito bem completa, né? Entendi. É bacana. Não, eu estou fazendo uma analogia, porque eu trabalhei em automobilística, tinha isso também, desenvolvimento de cores. E lá, por exemplo, dava Aham. nome, tipo, vermelho bombeiro, por exemplo, que era carro de bombeiro, Ah, vermelho sim. específico de carro de bombeiro, né? Tinha vermelho Nossa, Coca-Cola, específico vermelho da diferente. Coca-Cola. E aí era mais fácil, né? Porque você É, sabe o nome, enfim. Mas muito legal, porque a gama de cores ela é muito muito grande. grande, né? Então,
Então, se a gente desse um nome, não seria tão viável. Então, com um número, fica mais fácil. A gente tem uma sequência de 4 números, né? Então, Aham. fica muito mais fácil você localizar e trabalhar com a cor, né? E Você aí, também, eu trabalho com melhoria de processo também, né? Dentro do setor de beneficiamento, né? Então, eu fiz alguns projetos ao longo do ano passado e desse ano, que eu peguei uma situação A e transformei numa situação B, onde melhorou o processo, melhorou a qualidade, teve redução de custo. Uhum, Então, essa parte é aqui a parte que eu mais gosto, é onde eu uhum, vou na produção e eu vejo o que eu consigo melhorar, uhum, né? Por isso que é um dos motivos que eu fiz o curso que eu estou fazendo o curso, uhum. para eu ter uma visão mais ampla e conseguir dar mais resultado, Legal. né? O beneficiamento, então, é a maior parte, digamos, produtiva da empresa, né? É onde as coisas acontecem. Não é onde acontecem os maiores problemas que acontecem no beneficiamento, porque é muita variável. Então, é variável assim, é pressão, é velocidade, é temperatura, é um produto químico que você coloca a mais e não deveria, um corante que você faz a mais, e aí acaba tendo os maiores problemas, né? Então, dentro da indústria têxtil, o setor de beneficiamento, ele é o mais complexo, e devido à complexidade dele, ele precisa ter uma atenção maior, Uhum, porque além dos processos serem muito robustos, né, basicamente é pura química, não é um processo barato, é um processo extremamente caro, uhum. né? Eu acredito que dentro da manufatura do tecido, é Uhum. o que mais consome recursos. Entendi, Então é onde a gente tem que atuar de uma forma mais efetiva. entendi. Teoricamente, é o mais complexo. É onde que tem o maior número de variáveis que pode dar uma quantidade de problemas. Exatamente. E é onde a gente precisa trabalhar para que essas variáveis aí acabam não tendo um efeito cascata, vamos dizer assim, né? Entendi. Então, Deixa eu te fazer uma pergunta. Você está fazendo treinamento com a gente, né? Já é Green Belt. Parabéns. Agora a cobrança ela aumenta, né? Aumenta exponencialmente, sim. inclusive a minha cobrança também. Você já tinha ouvido falar de Green Belt, de Lean Six Sigma? Como é que você conheceu a gente, propriamente? Ou a mim primeiro, ou o método CPA? Como que foi esse primeiro impacto com o Lean Six Sigma? Como é que isso aconteceu? Na verdade, eu já tinha conhecimento do que era o Green Belt, o Black Belt, mas nada assim profundo, né? Eu sabia que era algo que trabalhava com melhorias de processo dentro da fábrica. Eu encontrei o método CPA, na verdade, pelo Instagram, numa publicação que apareceu, eu simplesmente cliquei, eu vi o que era, eu já estava procurando para fazer um curso e eu falei assim, eu gostei do que eu li aqui, eu não tinha referência e fui. E foi a melhor surpresa que eu tive, porque eu estou extremamente satisfeita com todo o aprendizado que o senhor passou, professor, de verdade. É que assim, uma coisa eu também tenho MBA em qualidade e produtividade. Uma coisa é você ver as ferramentas de uma forma separada. Outra coisa é o método que linka. Então é como se fosse um funil. Então você vem processos, aí você vem qualidade, aí você vem com o Lean Manufacturing. Então, assim, é algo que faz com que a gente que está aprendendo consiga enxergar, ter uma visão holística, né? Diferente de outras coisas que você acaba, eu uso essa ferramenta, tá, mas em que contexto? Com qual ferramenta que eu uso? Então, isso foi bem bacana, bem interessante, né? Então, essa é o meu feedback, que foi sensacional. Agora vem a parte de realmente colocar tudo em prática, né? É isso aí. Como o senhor disse. A proposta nossa é exatamente essa. Assim, eu pegar você pela mão. Porque, igual, por exemplo, não criticando outros cursos ou faculdade, nem nada disso. Mas se você for numa faculdade, é dividido por matérias, né? Só que a matéria A não tem Sim. relação com a matéria B, né? Isso é muito esquisito. Não é? Assim, Uhum. não dá uma continuidade, né? Quando eu fiz engenharia, o professor de cálculo chegava lá, integral, derivada, faz isso, faz aquilo. Tá, professor, onde que eu, no meu trabalho, como engenheira têxtil, vou usar integral derivada? Então não tinha nexo. Então isso é uma deficiência até das faculdades, das universidades, porque acaba que, tá, eu não vou usar e aí acaba que a gente como aluno não se dedica, porque não vê
aquilo sendo útil no futuro, né? Perfeito. Então, É, é bem complicado. O método, o curso em si foi muito bom, foi muito bem linkado. Então, hoje, se me derem uma tarefa, Luciana, você tem um estado A, você precisa chegar no estado B, hoje eu consigo ter a visão holística com todas as ferramentas, tudo, e conseguir chegar naquele resultado esperado, né? exato, exato. Acho que a grande sacada, e a gente tenta usar um exemplo muito prático, né, do seu dia a dia. E é uma coisa que eu repito, eu já vou fazer, é a 10ª vez que você deve escutar isso, né? Se você não vê isso no seu dia a dia, não tem como você aprender, né? O que você sabe, por exemplo, matemática, assim? Porque quando você vai na padaria comprar um pão, você faz conta do dia inteiro, né? De troco que você vai receber. Por isso que é um negócio útil, prático, que você vai ter que aprender de qualquer jeito. Então, meu exemplo tem que ser um negócio da sua rotina, que você vê isso o dia inteiro, porque senão você não vai aprender. Eu vou falar um negócio lá longe, lá na NASA, e aí quando você vai ver na sua realidade, já não é aquilo. Então a proposta Isso é verdade. é para ser diferente mesmo. Muito bacana, nossa. Não tenho nem palavras para falar, porque agora vem a parte do projeto, né? Porque Então, Black Belt você formou. O Green Belt foi semana passada, né? Ou essa semana? foi, foi semana passada, Semana isso. passada. Muito Semana legal. passada. Então aí agora você já tá dando início ao Black Belt, né? Aí eu tenho um projeto, então eu conversei com o meu gestor, né? Nós temos algumas, não vou falar problemas, mas são oportunidades dentro do departamento onde eu trabalho, né? Zé, Então, você tá me copiando. eu prestei atenção na aula, professor. Isso aí, isso aí, isso aí. Então eu já alinhei com ele, já defini o que eu vou fazer com o meu projeto. Então agora eu preciso fazer toda a parte inicial, né? Eu levantar os dados, ver como é que tá a situação inicial, levantar os KPIs e aí fazer aquela revisão de todas as ferramentas, de todo o método e montar um projetinho bem bacana para eu ter um resultado expressivo, né? Não necessariamente é um problema, mas é uma oportunidade para adequar o processo e, consequentemente, levar à qualidade. A qualidade é uma consequência da adequação. E hoje a gente tem uma dificuldade nesse processo específico que não tem muito um processo definido, então tem muita oportunidade ali. Então eu acho que vai ser um projeto bem legal, muito enriquecedor para mim e principalmente para a empresa que vai dar resultado. Vai ser uma coisa bem bacana. Ó, uma coisa que você falou, o melhor projeto possível é quando não tem problema. Ele é o mais desafiador. Quando tem um problema, é teoricamente fácil. Você deu um problema, tem que arrumar. Você vai ter que arrumar de qualquer jeito, né? Agora, o desafiador mesmo é quando não tem problema. Então, você tem que buscar, por exemplo, uma melhoria, uma meta maior. Você tem que buscar o benchmark, uma tecnologia melhor. Porque tá tudo rodando perfeitinho. Então, você quer melhorar. Esse, para mim, é o melhor tipo de projeto. Que ainda você não está partindo de um problema, mas sim de algo futuro melhor do que está hoje. Então é muito legal. Não, e vai ter um resultado, eu acredito que vai ser um resultado bem bacana, porque colocando as ferramentas em prática, fazendo tudo certinho, seguindo o roteiro, basicamente, né? A gente vai no definir, no analisar e tudo mais. Eu acho que vai ser muito bacana. E aí é o starting para outros, né? Para próximos, porque agora que eu sou Green Belt, né? A gente tem que sempre melhorar, buscar melhorar. Então, logo mais eu me formo Black Belt. E aí a gente tem que buscar e colocar em prática, porque um conhecimento teórico é uma coisa, a prática que vai levar à perfeição. Então, praticando no dia a dia na empresa, a empresa dando oportunidade, né? Então eu acho que fica muito mais fácil quando a empresa dá oportunidade. Porque daí as duas pessoas ganham, né? A empresa e eu. Né? É uma via de duas mãos. Você está comentando aí da sua empresa, enfim, já comentou até com o seu coordenador. O projeto ele é ótimo por vários sentidos, né? Primeiro que você realmente, de fato, comprova que você aprendeu, essa é uma coisa, mas de fato você consegue aplicar na sua própria empresa, né? Então você tem um álibi, né? Assim, ó, meu professor falou que eu tenho que fazer um projeto aqui, e aí você já vai lá, né? Para eu formar eu tenho que fazer. E aí, assim, todo mundo já, tem que fazer, não tem jeito. E aí... E foi bem bacana, porque foi exatamente isso. Eu cheguei no meu coordenador e falei que eu estou fazendo curso, que eu preciso fazer um projeto e eu gostaria de ser dentro do setor. Então, a gente já definiu ali onde que seria mais interessante fazer, onde que a gente poderia ganhar mais e o start foi dado hoje. Né? Então,
Ele... Então eu já até falei, eu já até coloquei um prazo, 3 meses. E Então o prazo é meu ótimo. prazo Tem que ter prazo. então Tem que ter prazo. já vou fazer o meu cronograma, fazer tudo certinho para ter um resultado bem bacana, bem E o legal. que ele achou? Você já teve algum feedback disso? Por exemplo, pô, legal, vamos pra frente. Você já teve alguma coisa? Porque normalmente, o que a gente acha? Que vai ser promovido e tal, não sei o quê. Beleza, isso pode acontecer. Mas às vezes são sinais sutis de mudança. Isso faz muita diferença. Um olhar diferente, alguém já fala, pô, tu tá estudando, você tá diferente, hein? Você já tá fazendo alguma coisa. Esse sinal, ele é muito mais importante até do que você vai chegar num momento que alguém vai te dar uma oportunidade, vai te jogar mais responsabilidade, isso vai acontecer. Mas notar esses sinais sutis, eu acho que é importantíssimo. Você já viu alguma coisa relacionada a isso? Ah, sim, né? Quando eu conversei com ele, primeiramente ele já ficou feliz, porque é algo que vai acrescentar no ambiente de trabalho, né? E a outra coisa que demonstra, que nem as virtudes comportamentais que eu estou estudando, demonstra a minha potência. Aham. Quer dizer o quê? Que eu tô com vontade, é uma via de duas mãos, né? Então, por exemplo, se eu tô galgando um aumento salarial, uma promoção, eu preciso dar e receber. Então, o que eu estou dando? Estou dando um projeto que vai dar um resultado, que vai fazer melhorias. Aí vem a via de duas mãos. Então, assim, a gente tem que sempre fazer mais para a gente ser reconhecido. Então, eu estou fazendo a minha parte, eu estou me preparando, eu estou estudando, estou buscando conhecimento e eu quero colocar em prática, né? Então, eu acho que isso todas as empresas acabam enxergando com ótimos olhos, porque é um profissional diferenciado, é um profissional que não está estagnado, está buscando conhecimento para agregar aqui na empresa, para dar um retorno. Então, eu acho que todas as pessoas que ocupam cargos de liderança acabam enxergando com ótimos olhos. Ó, aquela pessoa ali, eu não posso perder. Eu vou dar liberdade, vou estimular para quê? Para aquela pessoa não perder a potência, porque eu sei que ela tem a acrescentar. Então, eu vou dar meios, ferramentas para ela acrescentar, né? Então, eu acho que as empresas acabam enxergando a potência e o profissional que quer fazer as coisas com ótimos olhos. E claro, a gente tem que estar preparado, né? Se a gente está preparado, uma hora vem uma oportunidade, vem uma promoção, vem um retorno que a gente está oferecendo via de duas mãos, vai e volta. Exatamente. Você tem que mais ou menos assim para a coisa acontecer. Você tem que o seu trabalho tem que estar dominado para você ganhar mais responsabilidade. Sim. Enquanto isso não acontecer, não vai. Então, a primeira etapa, eu já fiz tudo meu trabalho, agora eu vou trabalhar em melhoria. A partir do momento que você está trabalhando em melhoria, é porque o seu trabalho já está dominado. Então, a mensagem que você está querendo dizer para a empresa me dê mais responsabilidade porque eu aguento. Né? É essa a mensagem. Então você começa, por exemplo, a substituir seu gestor, numas férias, por exemplo. Ele começa a te passar alguma atividade que era para ele, por exemplo. Isso é um processo natural, né? Todas as outras pessoas ao seu redor começam a te ver com uma autoridade, né? Uma legitimidade. Você tem alguma coisa diferente. E essa é uma característica muito, muito importante de Green, de Black Belt, enfim. Muito legal, muito legal. Seu relato é muito legal. Isso também acaba me ajudando, porque assim, como eu disse, eu substituo a supervisão desde 2020, né? É bem desafiador, porque, legal. Por exemplo, hoje eu estou substituindo a supervisão. Eu estou trabalhando no primeiro turno porque o supervisor está de férias. Então, assim, eu tenho que ter a habilidade, não vou nem falar habilidade, mas como lidar com as pessoas de uma forma que eu consiga entender o processo como um todo. E aí, quando eu voltar para minha posição, que é analista, melhorar os processos, aí eu consigo visualizar de uma forma melhor. Então, devagarzinho a gente vai crescendo, vai indo, vai dando os resultados e isso é bacana. E isso acaba me motivando, né? Eu acho que essa é a palavra, motivar. Legal. O processo ele se retroalimenta, né? Você enxerga um pouquinho a mais, você pega esse pouquinho a mais e já aplica no seu trabalho. Isso faz você enxergar mais ainda. E aí você vai enxergando, chega uma hora que é inevitável. Chega uma hora que é inevitável as coisas acontecerem. Deixa eu te fazer uma pergunta. O treinamento, você falou que ele é estruturado, enfim. Você enxergou
alguma coisa que a gente ensinou, ou uma metodologia, alguma maneira que realmente você achou muito diferente de todos os outros cursos que você já fez? Por que eu pergunto isso, né? Porque realmente a nossa proposta é fazer muito diferente de curso tradicional, né? A gente quer pegar realmente aquilo que é útil, aquilo que vai ser utilizado dentro de uma empresa, por isso que a gente usa esse jargão mesmo, que a gente trabalhou dentro de empresa, a gente sabe disso, mas com a questão técnica, teórica, né? Tá daqui uma porrada de livro que eu estudo, né? Então, você viu realmente uma coisa que é mais ou menos assim, quando você vai explicar o treinamento para uma outra pessoa, o que você explica que é mais diferente? Que é o ponto máximo que você achou? Pode ser coisa ruim também, tá? Não estou falando para você falar coisa boa, mas uma coisa que você achou muito diferente. Na verdade, eu achei, não vou falar diferente, mas eu achei muito bacana, como que nem eu disse, a forma como o curso foi estruturado e os exemplos que foram utilizados. Eu achei muito, muito voltados para a realidade. Uhum. E você trabalhou em indústria automobilística e os exemplos que você deu, acho que cabem em todos os tipos de indústrias, né? Porque todas as indústrias acabam enfrentando problemas, entre aspas, similares ou parecidos. Então, isso acabou, para mim, foi muito interessante. Outra coisa que eu achei muito bacana foi a parte do Minitab. Ah, legal. No meu estágio, lá alguns anos atrás, eu utilizei o Minitab, só que eu acho que eu utilizei de uma forma totalmente errada, indevida, porque o que eu vi aqui foi totalmente diferente. Então, assim, infelizmente eu não trabalho com o Minitab, mas foi um conhecimento que para mim foi extremamente esclarecedor. Então foi muito bacana. A outra parte também foi o Excel. O Excel, especialmente a parte avançada. Então eu achei muito interessante a proposta de apresentar o Excel. Porque, querendo ou não, se a gente tem as competências de qualidade, processo e Lean, e a gente não sabe utilizar um Excel, um PROC-V, uma tabela dinâmica, fica difícil você ter os KPIs para você controlar e para você melhorar. E hoje em dia todas as empresas acabam utilizando Excel, é o mais comum, o mais útil, acredito. Então, e isso é bacana, né? Tanto é que dá até vontade de fazer mais, né? Mas assim, de uma forma bem geral, eu gostei demais da relação processo, qualidade e o Lean. Isso daí eu acho que todos os alunos devem pensar de forma parecida ou semelhante, que acaba expandindo, sabe? A gente acaba tendo uma visão holística. E os exemplos, o exemplo da caneta é de lei. A caneta, o vídeo da caneta então sendo feita foi ótimo. Virou um bordão praticamente, né? Eu vou ser bem sincero, eu procurei alguma coisa, né, para eu falar o exemplo. A primeira coisa que estava na minha mão era a caneta que eu estava no quadro, né? E aí eu comecei a falar dela e eu não parei, né? É o curso inteiro falando disso. E quem tá curioso, né, vai ter que entrar no curso para saber. Essa é uma piada interna, né? Tá, quem tá curioso vai ter que entrar para saber. Mas é muito legal, por quê? Porque o negócio tá na minha mão, né? Então, assim, não tem como não entender aquilo ali, né? Não, toda vez, nossa, uma caneta de novo, aí como é que faz a caneta? Daqui a pouco aparece o vídeo da caneta sendo feita, né? Eu parecia que era uma coisa tão fácil, né? E na verdade é bem complexa, se for ver bem a parte do processo em si. Eu achei bem bacana, bem interessante. Se você pegar... Professor, se o senhor acha que fazer caneta é complexo, imagina fazer um tecido. Não, é assim, ó, eu tô curiosíssimo para saber, tá? Como é que você faz no detalhe. Assim, ó, o que eu falo de todo o processo, eu tenho certeza como é que é o seu processo. Entra vários insumos, tem vários equipamentos, tem várias pessoas, né? E esses insumos, eles entram, são transformados por ações das próprias máquinas, das próprias pessoas, através de software e equipamento. Em algum determinado momento sai alguma coisa. E essa coisa que sai é um produto ou um serviço, e isso que sai atende à necessidade de alguém. Pronto, definiu o seu processo. Sem nunca ter entrado numa fábrica têxtil. Não é isso?
Tá certíssimo, professor. E aí provavelmente tem coisas que medem isso, né? Como você falou, temperatura, pressão, algumas maneiras de se medir isso. E tem alguns agentes que influenciam externamente alguma coisa, que você tem que ir ponderando isso para não dar algum tipo de problema. Mas assim, ó, isso é um processo como um todo. Então, isso que a gente tenta passar, essa visão. Porque quando você é um consultor, por exemplo, eu faço consultoria em qualquer fábrica, de qualquer coisa. Por quê? Eu entro lá e falo assim, me dá os processos. Ah, não tem. Então a primeira coisa que você tem que fazer são os processos. Pronto. Né? O que é entrada, qual que é o procedimento, qual que é a saída. Se você não tiver isso, você não consegue fazer mais nada. Então, isso você pode produzir foguete lá na NASA, tanque de guerra ou uma caneta, dá na mesma. Né? Então, é muito legal. E eu fiquei curioso, eu adoro indústrias diferentes, né? Tem gente, por exemplo, a Yara, que tá até no chat aí, ela é da área de saúde. Eu tô doido pra conversar com ela também, pra ela me contar um pouco. Então, teve uma outra menina que é advogada, falou um pouco também, advogada, usando Lean Six Sigma. Mas dá pra usar? É claro que dá, é um processo. Você pega informação, só que não trabalha com produto, é informação. Você pega informação, transforma em informação e é um meio burocrático, mas dá na mesma também. Então, é muito legal. Eu quero, se tiver algum esquema, mas lógico pode ser confidencial, né? De como que faz. Quando você fizer o fluxograma exato do que você faz, eu quero que você me mostre. Então. É que assim, a gente acha que fazer um tecido, fazer uma roupa é fácil, é rápido. E não é, porque é bem complexo, porque você tem a indústria que faz o fio, aí você tem a indústria que faz o tecido plano ou a malha, aí você pode ter a indústria que só beneficia, você pode ter a indústria que só costura, e você pode ter tudo isso junto numa única indústria, que a gente chama de indústria verticalizada, ou parcialmente verticalizada. Então, eu falo assim, a têxtil, o pessoal acha que é fácil, mas não é, tem bastante variáveis, e é uma indústria muito forte aqui no Brasil, né? Principalmente lá no sul e no Nordeste. Né? Aqui no São Paulo, aqui no estado de São Paulo, a gente tem algumas empresas na capital, né? Algumas espalhadas, mas o polo mesmo é Santa Catarina e lá no Nordeste, é onde que é concentrado as indústrias. Eu vejo a têxtil como uma coisa muito. Desde sempre existiu a têxtil, né? Desde que a Revolução Industrial, porque a gente fez a mentoria lá de Indústria 4.0, né? E a primeira indústria lá que aparece lá é a têxtil, que começa o maquinário, enfim. Então me parece ser algo tradicional, assim, que não tem como viver sem, né? E que eu acredito que tenha, não sei, concorrência muito forte também. Então a questão de você aproveitar segundos de processo faz muita diferença. Me parece ser isso. Sim. Por conta de volume, Sim. né? Você produz muito e por conta de concorrência. Então, tudo que você ganha em segundos de processo me parece fazer bastante diferença. Então, mapear processo nisso aí é fundamental. Eu não sei se tem muita atividade manual ainda. Tem muita ou é mais máquina? Eu não sei. Então, dentro do setor de beneficiamento, basicamente é máquina. A gente não consegue fazer nada sem as máquinas. A parte de confecção do tear também maquinário, sem o maquinário não faz. Fazer o fio também só com maquinário. Aonde você vai encontrar a maior concentração de pessoas de mão de obra seria na parte da confecção. Uhum. No caso, são as costureiras, né? Então, é aonde que ocupa a maior quantidade de mão de obra dentro de uma indústria têxtil. No restante dos processos é mais máquina e o operador para controlar a máquina ali, mas a máquina faz praticamente quase todo o processo. Daí tem as máquinas mais automatizadas, as semi-automatizadas, mas aonde que acaba concentrando mesmo é na confecção, é a maior parte, né? Porque cada máquina de costura eu preciso de um operador. Então, se você vai numa grande confecção, você tem várias células com máquina de costura. Então, é bem complexo essa parte da costura, né? Porque é muito manual. Então, você acaba tendo que ter uma atenção maior, né? Diferente de outros processos que é mais máquina. Então, por exemplo, deu um desvio no processo. Eu posso ir na máquina que eu sei que eu vou encontrar alguma coisa lá. Então, é mais ou menos assim que acaba sendo a configuração da indústria têxtil. Entendi. E sim, é uma indústria tradicional, é uma indústria antiga, é uma indústria que, no meu ponto de vista, ainda precisa ser mais evoluído, né? Porque acabou-se, por exemplo, até mesmo o curso não tem, material didático é difícil de encontrar, por ser muito tradicional.
Só que, no meu ponto de vista, a indústria têxtil no futuro tem muito a acrescentar. Principalmente a gente fala dos têxteis, técnicos têxteis inteligentes, né? Então, no futuro, muitas coisas vão mudar. Então, a roupa que você coloca, que pode vir a ser a proteger do calor e do frio. Então, muito mais. Isso daí vai anos de estudo, muito mais. Vai É, mais pro futuro. você fala de acrescentar mais tecnologia na própria roupa, né? Enfim, a gente, Sim, sim, por sim. várias questões, E até questões precisa. climáticas, né? Enfim, Sim, legal. muita coisa. Mas isso num futuro que eu acho que é um pouco distante ainda pelo menos na realidade Brasil, né? A gente tem alguns estudos aí acontecendo nos Estados Unidos, na Europa, mas não a nível de produção, de escala, Uhum. né? Então, no futuro, uns 50 anos, 40 anos, mais ou menos. A gente tem que ir acompanhando e vendo e seguindo as tendências, né? O que for acontecendo. E a partir do momento que alguém cria alguma coisa nova, né? Se isso pegar também, as outras indústrias têm que correr atrás, né? Não tem jeito. Senão ela fica para Sim, trás e, nós vamos atrás. né? Não Perde mercado, perde mercado. Exato. perde fatia. É. Exatamente. Bom, Luciana, excelente conversa, maravilhosa. Eu achei que foi muito esclarecedor para mim também, a respeito da indústria têxtil. Novidade, não conhecia ninguém que trabalhava, então muito bom. Achei. É novidade, eu Ainda adoro mais novidade. formada, ainda mais formada, sendo que no Brasil existem somente 4 universidades que oferecem o curso de engenharia têxtil. Então é um profissional muito, vamos dizer assim, escasso. Aham. Você deve Escasso, ganhar, no se é escasso, né? você ganha bem, então, mano. Ah, gostaria. Tô brincando, tô brincando. Se é escasso, tô brincando. É que assim, né, é diferente, se a gente comparar as engenharias, então tem uma diferença devido à mesma configuração, né? Como é uma indústria mais tradicional, Uhum. não se compara com uma automotiva que é de produção, ou eletrônica, mecatrônica, então tem uma diferencinha, mas assim, nada assim muito extravagante, então a Aham. gente tá ali. É assim, ó, eu falo de dinheiro é para descontrair, né? No final das contas, é assim, ó, dinheiro de fato é uma consequência e é baseado no seu esforço. Se você está dando um resultado astronômico para sua empresa, inevitavelmente você vai ganhar dinheiro. É simples assim, é assim que funciona, né? Ninguém ganha mais Sim. para ter menos responsabilidade e fazer menos. Dentro de empresa não é assim que funciona. Então, eu brinco com isso, mas fica tranquilo em relação a isso, tá? Ih, eu acho que travou aqui. Tá me escutando? Alô? Alô, alô, alô? Será que é minha internet? Alô? Vamos dar mais um segundinho aí, ver se ela volta. Deixa eu ver se eu chamo ela de novo aqui. Luciana. Convidar. Olha, Aí, travou. voltou. Eu acho que meu celular fica muito parado e dá uma estranha, professor, Ele mas voltamos. Voltamos, tá tudo certo. Então, foi o que eu falei, eu fico brincando com isso, né? Porque dinheiro chama atenção, né? Na hora que eu falo que dinheiro, aí dá pico de visualização. Dinheiro! Aí o nego todo fica doido. Você fica doido. Mas né, no final das É, contas é isso. Por que você está aprendendo ali, assim, fazer um projeto e tal? Primeiramente, é as virtudes comportamentais, né? Primeiramente, você tem que gostar daquilo que você faz, entendeu? Se não faz o menor sentido para você, não adianta. Não adianta você querer ganhar, não vai dar certo. Se eu detestasse dar aula, para que eu estou fazendo aqui, cara? Eu vou fazer outra coisa na minha vida. Então tem que ter fazer um sentido para você. sim. Depois do final, as consequências elas são automáticas, isso vai acontecer com você. Né? Então, Com eu certeza. brinco com isso, mas se você gosta do que você faz isso com bom senso, que é você pensar da melhor maneira possível, tem uma visão de futuro, olhar para frente, e as pessoas gostam do que você faz, tá ótimo. Né? Eu acho que isso é o resumo de tudo. Né? E a gente está com potência, né? Eu tô com potência na cabeça, professor, para fazer e para acontecer, as coisas vão acontecer. Porque vem aquele gás, aquela força que está em você. Então, se você está Uhum. motivado, você quer fazer, você consegue. Se você tem Vai a fazer. competência técnica, você quer fazer, você vai fazer. E aí o Uhum. resultado, inevitavelmente, ele vem. Então, é só ter disciplina,
colocar tudo em ordem, que normalmente ele vem. É isso aí. Luciano, você quer deixar um último recado aí para o pessoal? Tem muita gente assistindo a gente, muita gente vai assistir a gente depois, né? Tem gente com dúvidas, por exemplo, de Greenbelt ainda. Entro ou não entro? É bom ou não é? Principalmente pessoas de indústria, né? Será que eu faço ou não faço? Conforme eu falei, tem gente que a gente tem aluno que é médico, pra você ter noção, que faz Greenbelt, pra você ter noção. Mas aí tem pessoas que dúvidam. Algum recado final para falar para essas pessoas se vale a pena, se não vale a pena, se é isso ou se não é? Não, no meu ponto de vista, eu acho que vale super a pena, porque você acaba tendo uma visão macro e até micro do processo. Então, se você trabalha na indústria, principalmente para a indústria, né? Eu acho que ele é aplicado em todas as áreas, claro, mas quando você trabalha diretamente na indústria, que você transforma, você tem entradas e saídas, você tem que controlar da melhor forma possível. Então, eu acho que quando você tem essa certificação do Greenbelt, te abre leques, abre possibilidades para você fazer da melhor forma possível. Então, não necessariamente quem é da indústria, mas eu aconselho super, porque vai dar um resultado fantástico. A visão o leque vai abrir, então eu acho que vale muito a pena. Quem está na dúvida tem que fazer e correr atrás. E o Black Belt é um passo a mais, então se quer crescer, se quer ter maior destaque, maior responsabilidade, eu acho que o primeiro passo é o Green Belt, o Black Belt, e os resultados eles vêm automaticamente. Então, façam o Green Belt, que vale muito a pena. Não só por exemplo, o meu namorado está participando da live aqui, até mesmo ele, que é engenheiro elétrico, ele pode fazer sim. Então, todos podem, engenheiros, matemáticos, estatísticos, administradores, eu acho que vale muito a pena. E eu vi num exemplo, professor, de um aluno que apresentou o DMAIC, ele fez na academia. Na academia. Sim, foi o Thiago. Eu não lembro qual que era. Thiago. E eu achei muito bacana, porque ele não fez no ambiente de trabalho dele, ele fez na academia da esposa. E eu fiquei assim, nossa, dá pra fazer? E realmente dava e deu resultado. Eu achei muito bacana. Então, assim, na academia. Não, ou seja, ele podia fazer isso na casa dele que daria resultado. Então, foi bem bacana. Então, eu acho muito bacana. Teve uma moça que ia entrar com a gente, mas ela estava desempregada. E aí ela perguntou especificamente do projeto. Professor, estou desempregado. Como é que eu faço um projeto desempregado? Aí eu falei, olha, na sua casa. Você gasta energia elétrica. Você gasta A de energia elétrica. Você quer reduzir para B. Então você mapeia primeiro e você tem o resultado final. Como é que você faz isso? Eu tomo banho em 30 minutos, reduz para 20. Né? Eu uso energia elétrica, uso ventilador, reduz. No final das contas você tem um resultado. Isso é um projeto de DMAIC que você vai ter redução de custo na sua própria casa. E aí eu falei, e eu já estou te ajudando, que eu já estou te economizando dinheiro na sua casa. É que às vezes as pessoas pensam que é somente na empresa que eu tenho que dar um resultado financeiro, que eu tenho que dar um resultado astronômico. E na verdade não, que nem eu falei, você não precisa ter um problema, você só vê uma situação, assim, você estuda a situação para que a situação seja melhor. Então, você usa em tudo, praticamente. Daqui a pouco eu vou fazer um DMAIC aqui dos meus projetos para esse ano, começando com a academia. Eu vou te passar o contato do Thiago lá, ele... dele foi muito legal, né, que foi da esposa, né? E a primeira pergunta com ele foi, ele falou, dá pra fazer? Eu falei, tenta. Dá pra fazer. E aí ele mapeou todo o circuito funcional, né, da esposa dele, tirou foto, né? O fluxograma dele em foto, eu achei sensacional, né? Então... Eu achei muito bom. Bom foi também o resultado das alunas, né? Que tinha uma certa quantidade, diminuiu e depois voltou a aumentar. Então, é que assim, né? Quando você, por exemplo, eu que sou frequentadora de academia, se eu vou num lugar lá e não tá estruturado, tá faltando alguma coisa, eu já fico meio receosa. Então, quando você vê um profissional fazendo um DMAIC, tendo um resultado, alinhando tudo certinho, nossa, é fantástico. Eu viraria cliente dele. Inclusive, eu também faço, o meu professor da academia que eu faço, ele entrou aqui na live, eu não sei se ele tá ainda, o Thiago. Se ele tiver, dá um joinha aí também. E a gente tava conversando disso mesmo, da mesma coisa, a respeito de liderança, porque ele com os alunos dele é uma espécie de líder, né? Olha só que coisa, né? Então,
imagina ele dando aula para um grupo de pessoas, né? Então ele tem que exercer uma certa liderança em cima daquelas pessoas. Então é um ambiente, você vê que ele exerce uma liderança. Então a gente estava conversando disso que, por exemplo, no Lean Six Sigma você pode aplicar alguma coisa relacionada a esse comportamento, por exemplo. Então você vê nos ambientes, qualquer ambiente de transformação, essa que é o ponto. Se você transforma materiais sensíveis em outra coisa, que é produto, ou transforma um ambiente que é serviço, qualquer coisa que tenha transformação, dá para aplicar Lean Six Sigma. No caso, na academia, alguém quer perder peso, é uma transformação. Né? Então, se isso é uma transformação, né? Uma hipótese, né? Você pode ir para academia por um monte de motivo, né? Mas o mais comum e o que mais vem na mente é perder peso. E isso é uma transformação. Se tem uma transformação, dá para você mapear quantos quilos você quer perder, o exercício gasta quantas calorias, qual a sequência melhor de exercício, e aí vai. Então, isso vai ter o infinito, a discussão é infinita, tem especialista para isso e Lean Six Sigma para mapear em cima. Né? É verdade, e é bem bacana. Aí, ó, boa, Lu, tem um fã-clube seu aqui na live, hein? Acho que então, depois eu vou mandar mensagem depois pro pessoal. Tem um fã-clube seu aqui, ó, o pessoal... você chamou todo mundo, muito legal, legal. Bom, ó, excelente, tá? Eu quero ver o seu projeto Black Belt, assim que você... Ai, puxei aqui. Assim que você começar a fazer, concluir ele. Conselho que eu te dou, e dou para todos os alunos também. Cada etapa, acho que foi com você que eu conversei, né? Com cada etapa, assiste todas as aulas daquelas ferramentas. Ajuda muito. Ajuda muito. Sim. Quando você vai... Isso é igual filme. Quando você assiste um filme a segunda vez, você presta atenção em mais detalhes que você não... Porque você já sabe o final da história. Como você já sabe, você já presta atenção em detalhes. Então, quando você assiste uma aula de novo, você presta atenção em coisa que eu falei que às vezes passou batido e que faz toda a diferença. Então, é um conselho que eu falo sempre, assistir essas aulas de novo. E eu estou ansioso para ver o seu projeto de Black. Não, vai ser... Eu vou me dedicar ao máximo nesse projeto, porque é algo que vai me acrescentar na empresa, vai dar retorno, vai ser bem bacana. Então... você vai sair de uma situação A, que não tem indicador, que não está meio bagunçado, para uma situação B, que vai estar tudo certinho, tudo alinhado, tudo definido. Então, daqui a uns 2, 3 meses, o senhor vai estar recebendo o projeto, professor. Tá, joia. Estou ansioso para receber ele, tá? Ó, excelente. Obrigado por ter disponibilizado seu tempo aqui com a gente, tá? Eu sei que tempo hoje é a coisa mais rara que existe, é tempo. Obrigado pelo pessoal que está assistindo também, fortaleceu bastante. Muito obrigado. Tempo realmente é o benefício, é a coisa mais escassa que a gente tem. Então, dedicar aqui, espero que tenha valido a pena essa nossa conversa, tá? Espero que tenha acrescentado de alguma maneira. E a gente está tentando toda quarta-feira trazer mais alunos com experiências novas. Quem está assistindo hoje também, na quarta-feira que vem, talvez a gente traga mais um outro aluno de outra área para conversar de outras coisas. E espero a Luciana de novo, mais para frente, para a gente conversar de novo. Quero conversar contigo na live de novo, assim que você fechar o Black Belt, tá bom? Com certeza, professor. E eu fico às ordens, caso queira saber mais sobre a indústria têxtil, sobre o que eu faço. Depois me manda no privado que eu te explico tudo certinho. Agradeço o convite. Fazer uma visita, fazer uma consultoria aí. Eu cobro baratinho. Pode vir, professor. Agradeço o convite, foi minha primeira live, eu nunca fiz, nunca participei. Tava um pouco nervosa, mas... passou. Passa, né? Os primeiros segundos, os primeiros minutos, mas depois vai embora, né? Depois engrena, vai embora. Depois tranquilo. Joia, Luciano. Obrigado aí. Excelente quarta-feira para você. Excelente restante de semana. E sucesso, tá? Por onde você passar. Só pela essa conversa, dá para perceber que você é uma pessoa muito esforçada que de fato está querendo fazer diferente. Então, pessoas assim que o mundo precisa, que empresas precisam, e que essas pessoas que fazem a diferença, tá? Então, eu vejo, é notório, né? Não precisa eu falar, as pessoas estão veem isso em você, que você é uma pessoa que está se dedicando e está querendo aprimorar e fazer diferente. Então, isso é muito importante, tá bom? Muito obrigada, professor. Obrigado e até a próxima. Valeu. Obrigada, até mais. Tchau, tchau.